Boa noite, irmãos. A graça e a paz sejam convosco. Embora distantes fisicamente, espiritualmente, nós estamos unidos como corpo de Cristo, como família da fé. Dá que esse encontro promova o nosso crescimento espiritual e a glória do Senhor Jesus. Iniciamos o nosso culto com a leitura do profeta Isaías, o capítulo 12, dos versos de 1 a 6. É um cântico de restauração. Está escrito: Orarás naquele dia, graças te dou ao Senhor, porque ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Eis que Deus é minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é minha força e o meu cântico, e ele se tornou a minha salvação. Vós com alegria tirareis água das fontes da salvação. Direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome. Tornai manifestos os seus feitos entre os povos. Relembrai que excelso é o seu nome. Cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. Exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Devemos relembrar que excelso é o nome do Senhor. Devemos cantar louvores ao Senhor, porque ele fez coisas grandiosas. Que o nosso canto de louvor, que a nossa canção seja uma resposta de gratidão ao que Deus tem feito por nós. Ele tem sido a nossa salvação. Vamos orar. Pai Celeste, damos-te graças porque a tua palavra nos lembra dos teus feitos poderosos que resgata a nossa alma e nos dá a vida eterna. Louvamos-te porque o Senhor se deu a conhecer e nos tem dado a tua palavra, para que por intermédio dela nós possamos conhecê-lo, segui-lo e viver na tua presença. Dá, ó Deus, que nesse momento de meditação, o teu Espírito, que é o nosso instrutor, ele nos instrua e que por intermédio dessa instrução possamos viver em novidade de vida na tua presença. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, a nossa meditação desta noite se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 21, dos versos de 1 a 4. É um dos textos clássicos do Evangelho, a oferta da viúva pobre. Está escrito: estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas. Disse: verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos estes deram como oferta daquilo que lhe sobrava. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Que Deus possa nos abençoar e que a meditação desta palavra traga o nosso crescimento espiritual e a glória de Jesus. Ninguém é tão pobre que não possa dar, ninguém é tão rico que não possa receber. Lá em Jerusalém havia o templo e no pátio das mulheres havia 13 caixas em formato de trombetas. E essas caixas, o que para nós seria gasofilácios, nessas caixas então havia dizeres específicos para destinar as ofertas que ali eram lançadas. Então uma mulher se aproxima e faz a sua oferta. Há uma palavra que aparece uma única vez no Novo Testamento e aparece nesse texto, a expressão viúva pobre. É incomum esse texto porque sempre nós encontramos narrativas ou citações de mulheres viúvas, mas essa expressão, viúva pobre, o autor, quando ele escreve essa narrativa, então Lucas chama a atenção para a condição social desta mulher. Ela deu todo o seu sustento. 2 moedas de cobre, mas cobre de baixo valor. Então, uma lei natural no mundo que nos instrui que nós devemos fazer de acordo com o que nós possuímos. Nós devemos dar aquilo que é segundo as nossas posses e nós devemos deixar uma maior parte reservada para o nosso sustento. Se nós tivermos muito, então nós temos condições de oferecer muito. Mas se nós tivermos pouco, então escasso será também assim a nossa contribuição. Então, isso é natural e faz parte da vida, esta dinâmica. Então, a razão que chama a atenção para o texto e o que impressionou Jesus, no caso desta viúva no Evangelho, foi que ela depositou no altar 2 moedas, suas 2 únicas moedas. Conseguinte, ela deu tudo o que ela tinha. Então, esse fato acontecido lá no passado distante,
o que nós podemos aprender? Quais lições práticas nós podemos extrair desse evento lá do passado distante? Então nós temos duas lições práticas. A primeira que podemos extrair é a perspicácia com que Jesus observa tudo o que se passa aqui na terra. Jesus viu os ricos lançarem as suas moedas no gasofilaço e viu também essa viúva pobre lançar as duas moedas. Sempre que nós lemos o Novo Testamento, é bom ter em mente Jesus com seus discípulos, ele caminhando pelas estradas poeirentas, ele assentado embaixo da árvore, navegando no barco. Todo evento, toda a situação do cotidiano que Jesus observa, ele chama a atenção para os seus discípulos, e ali ele passa a ensinar e trazer algo prático. E este texto, essa citação, é mais um evento que ocorreu naquele contexto. Eles estão no templo e, ao observar os que lançavam as suas ofertas ali naquele local, Jesus então observa a atitude daquela mulher e se volta para os seus discípulos e então traz este ensinamento. Essa viúva lançou ao gasofilaço tudo o que ela tinha. Nós podemos supor que o Espírito do Senhor estivesse um tanto agitado com os acontecimentos que estavam diante dele. Nós devemos considerar que havia a traição, havia o julgamento, havia também uma sentença injusta, a crucificação que culminaria com a morte de cruz. A despeito de todos esses acontecimentos que com certeza deveriam estar ocupando a mente do nosso Senhor, nós podemos também vê-lo parar e fixar os olhos nesta viúva pobre. Então, o que o texto descreve acontece muito nos nossos dias, acontece no nosso cotidiano. No livro de Provérbios, no capítulo 15, no verso 3, está escrito: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os bons e maus. Lá no pátio das mulheres, no templo de Jerusalém, Jesus estava contemplando todas as ações daqueles que ali estavam ofertando ao Senhor. No livro dos Salmos, no Salmo 139, no verso 7, está escrito: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde eu fugirei da tua face? Então, nada há de tão pequeno que Deus não observe, não há ação, por mais insignificante que seja, que Deus não tenha conhecimento e que ele não registre no livro da sua memória. A mesma mão que formou a imensidão do universo é a mesma mão que formou a pequenez do átomo. Os mesmos olhos que contemplam os reis, que contemplam os imperadores, o conselho, os acertos, os acordos que são feitos nos grandes palácios, são os mesmos olhos que também contemplam as ações que são feitas lá no barraco, na comunidade, dentro da nossa casa, no nosso coração, lá no profundo da nossa alma. Na carta aos Hebreus, no capítulo 4, no verso 13, está escrito: todas as coisas estão patentes perante os olhos daquele a quem nós temos que prestar contas. Deus, ele não mede a pequenez das ações e nem tampouco a grandeza das ações da mesma forma que os homens, eles medem. Alguns fatos da nossa vida que até não demos nenhuma importância e talvez venhamos achar totalmente insignificante, pode ser que para o Senhor tenha uma grande importância. Assim, as ações humanas também, por mais triviais ou insignificantes que sejam, pode ser que para Deus elas tenham também um grande valor. Então, o crente ele deve ser uma pessoa humilde e deve consolar-se com essa verdade exposta, que o nosso Senhor, todos os dias, lá do céu, ele contempla tudo o que se passa aqui na terra e Deus se digna seguir com seus olhos, tanto na vida do operário assalariado, como também do empresário. As grandes contribuições para a obra de Deus, feitas pelo simples trabalhador que, com muita dificuldade, ele tira dos seus pequenos ganhos, aos olhos de Deus, elas têm tanto valor quanto as grandes doações daqueles que são afortunados nesta vida. Aqui nós aprendemos uma verdade que deve estar sempre presente na nossa mente e deve trazer alegria ao nosso coração, a despeito da nossa pequenez, da nossa limitação como pessoa e até da falta dos nossos recursos, mas uma verdade da palavra de Deus que conforta o nosso coração. Está no livro dos Salmos, o Salmo 40, o verso 17. Eu sou pobre e necessitado, contudo, o Senhor, Ele cuida de mim. Nós também aprendemos no texto que entre os que contribuem para o reino de Deus,
quais são aqueles que Jesus julga serem mais generosos? Então a resposta à pergunta que fizemos é a segunda lição que nós encontramos aqui. O que Jesus disse acerca desta mulher que lançou as suas 2 moedas no gasofilaço? Está escrito conforme registra Lucas. Esta pobre viúva deu mais do que todos, porque todos eles deram o que lhe sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo o que tinha para o sustento. Então, essas palavras registradas por Lucas, ditas por Jesus, então essas palavras demonstram que Deus tem em consideração muito mais a atitude da pessoa do que o valor daquilo que ela dá. Então, para Jesus, há uma relação existente entre o que a pessoa possui e entre aquilo que ela dá para a obra de Deus. Então, Jesus considera o grau de desinteresse que a pessoa tem quando ela se separa da sua doação, da sua oferta. Porque está escrito em 2 Coríntios 9:7. Cada um contribua segundo estiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Então esse assunto que nós estamos tratando é uma questão de consciência. Até porque existem pessoas que nunca dão nada para a obra de Deus. Então nós devemos nos examinar a nós mesmos para alistarmos, quais são os nossos próprios sentimentos acerca daquilo que nós damos para a obra de Deus. Vale a pena nós pensarmos sobre isso, até porque se nós nos julgarmos a nós mesmos, então haverá possibilidade que daquele dia, no dia do juízo, nós não seremos julgados e nós não seremos condenados pelas nossas ações. Porque nós devemos evitar a avareza e não deixar de nos dedicar à obra de Deus com uma parte dos recursos que Deus nos dá. Deus pode nos dar muito mais do que nós podemos dar a Ele. E toda a prata, todo o ouro que há na terra, tudo que há no mundo, tudo que nela se contém, ao Senhor pertence. De forma que se alguma coisa chega às nossas mãos, nós somos apenas mordomos e administradores das obras de Deus. Viemos para esse mundo, nada trazemos, e deste mundo nada podemos levar, a não ser as obras espirituais, aquilo que nós fazemos para o reino de Deus. Então nós não podemos pensar também em fazer negócio com Deus, porque muitos fazem contribuições, ofertam, fazem doações para o reino e dizimam, pensando em fazer negócio com Deus. Quem pensa assim, irá arruinar-se a si mesmo. No livro de Provérbios, capítulo 11, verso 24, está escrito: alguns espalha e ainda lhes acrescenta mais, e outros que retém mais do que é justo, mas é para a sua perda. Muitas obras do reino de Deus, elas são prejudicadas por falta de recursos. Pessoas retêm aquilo que elas deveriam devolver para Deus como parte daquilo que o próprio Deus nos tem dado. Assim, concluindo a nossa meditação, a viúva que não tinha nada entregou a Deus tudo que ela tinha, e pela sua graça, Deus tem nos dado muitas coisas. Assim, será que nós temos dado para Deus tudo aquilo que Deus tem dado para nós? Ou nós temos retido e negado alguma coisa que a Deus pertence? Isso é algo, irmão, sobre o qual nós devemos refletir. O que Deus nos tem dado? O que é que nós temos dado para a obra de Deus? Que o seu Espírito nos instrua e nos dê paz ao coração e sabedoria para lidar com essa questão espiritual, questão de consciência, questão de manutenção da nossa fé. O que Deus nos tem dado e o que é que nós temos dado para a obra de Deus. Que Ele assim possa nos abençoar. Vamos orar. Pai Celeste, nós damos-te graças porque o Senhor é o Deus Criador, sustentador e preservador de todas as coisas que existem. Se nós vivemos, nos movemos e se existimos, é porque a graça do Senhor está sobre nós e nós reconhecemos isso. Ó Deus, livra-nos do espírito de avareza, livra-nos, ó Deus, de retermos aquilo que ao Senhor pertence, mas que com alegria no coração, que possamos, ó Deus, dar ao Senhor uma parte daquilo que o Senhor mesmo tem dado para a manutenção da nossa existência. Que tenhamos alegria em fazê-lo, ó Deus, e permita que aquelas pessoas que ainda têm dificuldade em lidar com isso, que elas sejam, ó Deus,
instruídas pelo Teu Espírito, que elas possam participar do reino de Deus com as suas dádivas, com as suas ofertas, com o seu tempo, com a sua vida. Deus nos abençoe. É a nossa oração e nós a fazemos no nome do Senhor Jesus. E a maravilhosa graça do Senhor, o amor de Deus, o nosso Pai, o poder, a unção e o consolo do Espírito Santo repouse e permaneça sobre a sua vida, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus esteja com você. Uma boa semana e nós nos vemos logo mais.